igreja para a leitura do Dia do Senhor 3. Nós estamos no Catecismo, irmãos, na primeira parte, estudando nossos pecados e miséria. Relembramos o prólogo do Catecismo no Dia do Senhor 1, que nos traz um consolo, um maior consolo, um melhor consolo, que é o único consolo que temos. Qual é o nosso único consolo na vida ou na morte? Saber que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma a Cristo, o nosso Salvador. No Dia do Senhor 2, então, o Catecismo começa a sua primeira parte, e ele nos ensinou, no domingo passado, como é que nós sabemos do nosso pecado e miséria. E é justamente pela lei de Deus que aponta o pecado. Por isso nós não podemos perder contato com a lei de Deus. Nós não podemos perder contato ao saber o que de fato é pecado, para que nós possamos evitá-lo, lutar contra ele e percebermos em nós mesmos se estamos sendo envolvidos pelo que diante de Deus é pecado. Então nós sabemos do nosso pecado e miséria pela lei de Deus, que nos aponta o código moral perfeito que lemos há pouco. E nós olhamos para nós mesmos e nós vemos as nossas impossibilidades e fraquezas em cumprirmos totalmente esta lei. A pergunta 4 vai dizer o que a lei de Deus exige de nós, que vimos que o Senhor Jesus resume esses 10 mandamentos em 2 partes: amar a Deus e amar ao próximo. Estudamos na semana passada, E o Senhor Jesus ainda se aprofunda nesses mandamentos, principalmente no Sermão do Monte. E depois a pergunta 5 vai dizer: você consegue guardar tudo isto perfeitamente? E a resposta, ela é trágica, porque ela é real, ela é verdadeira. Ela diz: não. Por natureza sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Então nós começamos a entender aqui, no decorrer do catecismo, começa a ficar claro para nós a necessidade de Cristo, como é necessário para nós. Os santos olhos de Deus, quando nos olha, ver os méritos de Cristo e não as nossas falhas. Isso começa a ficar claro. E chegamos hoje então no Dia do Senhor, Dia do Senhor 3. E a pergunta 6 que eu convido a Santa e Amada Igreja para que possamos ler juntos e também ver a resposta, Por uma questão de tempo nós vamos abordar bem superficialmente também. Pergunta 6. Então Deus criou o homem assim, tão mau e perverso? Resposta: não. Pelo contrário, Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e o glorificar. Se nós mergulharmos um pouco nessa resposta tão sábia, nós vamos ver que, de fato, Deus criou o homem bom, como nós constatamos em Gênesis, capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo que criou e viu que era muito bom. Depois, no livro do Eclesiastes, nós vimos que Deus criou o homem reto, bom, mas o homem se meteu em muitas astúcias. E o homem caiu no seu pecado e miséria exclusivamente por sua culpa, por sua própria culpa, ou seja, culpa do homem. Mas eu quero chamar a atenção de forma breve, aqui na pergunta 6. Veja aqui, Veja aqui no terceiro parágrafo, não sei que parágrafo está aqui, mas depois do númerozinho 3 aí, a referência das leituras 3 aí, a vírgula. De modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus. Note isso. Conhecer corretamente a Deus, seu Criador. Amá-lo de coração e viver com ele em eterna felicidade para o louvar e glorificar. Como que é possível o homem então conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração, um amor sem fingimento, amá-lo de coração
viver com Ele em eterna e plena felicidade. Não uma felicidade utópica, uma felicidade real, consistente e eterna, para o louvar e glorificar. O homem só consegue este estado quando ele começa a ser restaurado da forma que Deus o criou. Veja agora a resposta completa. Vamos ver a pergunta. Então Deus criou o homem assim tão mau e perverso? Não, pelo contrário. Deus criou o homem bom e a sua imagem, isto é, em verdadeira justiça e santidade. Agora olha só, de modo que ele pudesse conhecer corretamente a Deus, o seu Criador, amá-lo de coração, viver com Ele em eterna felicidade para o louvar e o glorificar. O homem só vai voltar a esse estado depois da terrível queda. E não só a queda de Adão, os nossos próprios pecados pessoais também, que se acumulam. Esses pecados têm nos afastado, eles fazem separação entre nós e Deus. Então o homem ele só começa a voltar para esse estado de conhecer a Deus corretamente, amá-lo de coração, viver com Ele em eterna felicidade, para o louvar e glorificar, à medida que ele vai sendo restaurado novamente à imagem de Deus. E isso só é possível através de Cristo, o Verbo encarnado. Somente a palavra como água purificadora e regeneradora, entrando em nós e nos transformando, nos limpando de dentro para fora. Não por obras, não um fardo que alguém coloque sobre nós, que nós devemos cumprir rituais e cerimônias para que nós possamos chegar nesse estado. Não assim. Assim nós não vamos conseguir. Mesmo que nós cumpramos todos os rituais e cerimônias da religião mais cerimonialista que existir, nós não alcançamos esse estado. Nós só vamos alcançando esse estado à medida que vai sendo restaurada em nós pelo favor de Deus, a fé que Ele opera no nosso coração, o Espírito Santo regenerador e a palavra de Deus nos lavando como água purificadora de dentro para fora. Então nós começamos a voltar a sermos aquilo que Deus criou, voltando a ser, sendo restaurado, e vamos indo de glória em glória. Isso é um processo que vai levar nossa vida inteira, enquanto estivermos neste corpo físico, que envelhece, que adoece, nós ainda estaremos sujeitos, sim, a tentações e pecados. Mas nós vamos indo de glória em glória, à medida que nós vamos mergulhando na palavra de Deus, nos dedicando aos ensinos perfeitos e sábios do Verbo encarnado, a própria palavra. Eu fiz a pergunta 7. De onde vem então a natureza corrompida do homem? Isso é muito necessário que o homem entenda. De onde vem então a natureza corrompida e caída do homem? Resposta: da queda. Da queda e desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva no paraíso. Pois ali a nossa natureza tornou-se de tal modo corrupta, que somos todos concebidos e nascidos em pecado. Davi fala isso no Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos herdando esta doença do pecado. Nós somos portadores disso desde o nosso nascimento. Isso vem de nascença, Então, acho que vale lembrar, para que fique mais claro, Deus é eternamente justo. E Deus capacitou Adão e Eva com o livre-arbítrio. Esse arbítrio ele foi perdido na queda. Mas Adão e Eva, eles possuíam liberdade de escolher. E Deus então faz uma aliança com Adão, e Adão responde como representante federal da humanidade, ou seja, ele responde por toda a humanidade. Uma federação, um pacto federal é um pacto de lealdade. E Deus então faz aquela aliança. Você pode usufruir de tudo que há nesse jardim, pode comer de todo o fruto, de todas as árvores aqui, menos desta aqui. Essa aliança que eu faço contigo. O fruto do conhecimento do bem e do mal dessa árvore você não come. Esta é a lei. Não coma. Porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. O homem quebrou a sua parte na aliança, mas Deus é fiel e justo e Deus não quebra. Deus nunca vai quebrar a sua parte na aliança. Certamente morrereis. O pecado será condenado. A desobediência será condenada. Não há como fugir disso. Porque Deus é fiel
a sua parte na aliança. Deus não muda, Deus nunca mudou. O Antigo Testamento nos mostra o conceito e a vontade de Deus, às vezes implícito, às vezes explícita na lei, mas por todo o Antigo Testamento nós vemos o conceito e a vontade de Deus. E no Novo Testamento nós vemos o mesmo Deus do Antigo Testamento, o mesmo Deus criador dos céus e da terra, que não muda e não há nele sombra de variação. Então Deus ele não vai quebrar a sua parte na aliança, e o homem será exposto a essa miséria espiritual em que ele mesmo se colocou por livre e espontânea vontade, através do seu representante federal no paraíso no Éden. Mas sendo Deus misericordioso e por causa do grande amor com que nos amou, Ele providenciou um meio para restaurar a nossa parte da aliança, porque a dele será cumprida. E Ele então envia o segundo Adão, quem seria agora? O seu próprio Filho, o próprio Deus se fez carne, para que pudesse restabelecer esta aliança. Então aquele que estiver em Cristo estará de volta na mesma aliança de fidelidade, sendo renovado aos poucos, né? A semelhança de Deus. E finalmente a pergunta 8: mas somos tão corruptos que não somos capazes de fazer bem algum e somos inclinados a todo mal? Sim, essa é a realidade do ser humano, irmãos. É de se lamentar que existam pessoas no mundo, e de fato existem pessoas que não se consideram pecadoras, que acham que são merecedoras de graça, porque talvez paguem suas contas em dia, ou dão uma cesta básica para alguém, ou coisas assim, e essas pessoas elas não se consideram tão pecadoras, elas não reconhecem as suas próprias falhas. Há muitos irmãos que procuram as falhas ao redor, mas não olham para si mesmos. Nós devemos olhar para nós mesmos. Quando eu olho para mim mesmo, eu me coloco na postura de Paulo, com sinceridade. Eu acho que eu sou o pior dos pecadores, e eu me envergonho, e eu me detesto pelo fato de ser pecador. Então o homem, de fato, somos tão corruptos? A resposta é sim, a menos que sejamos gerados novamente pelo Espírito Santo. E é isso então que Cristo vem ensinar para Nicodemos: aquele que não nascer da carne e do Espírito não poderá ver a Deus. Eu quero terminar esse pequeno comentário, irmãos, convidando os irmãos para a leitura aqui do Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 11, leremos até o verso 14. Veio para o que era seu, se referindo obviamente a Cristo, né? O verbo encarnado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora note a misericórdia e o amor de Deus com homens caídos, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. É pela graça de Deus, não é pelos méritos humanos, não é pela vontade do homem, mas de Deus. Aqueles cujo próprio Deus deu o poder a eles de serem feitos filhos de Deus, que os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, que revivificou o seu espírito morto em delitos e pecados, que o levou a Cristo de tal forma segura, que Cristo fala: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o homem, de fato, no seu estado caído, ele não pode fazer mais nada, a não ser ter uma vida muitas vezes longa, mas uma vida de pecados. Ele não pode fazer mais nada além disso, a não ser que Deus, através de Cristo e do seu Espírito Santo regenerador, opere a fé nele. Qual é a nossa postura diante disto? Claro, nós vamos ver na segunda parte do catecismo, se Deus nos permitir, né? Em que vai nos mostrar Cristo, a solução de Deus para esse problema.
como sabemos. Mas o que devemos fazer? Clamar a Deus. Senhor, eu quero esse poder de ser feito filho de Deus. Eu quero nascer da carne e do Espírito. Eu quero, Senhor. Eu não sei os seus propósitos para a minha vida. Nada nos impede de clamar a Ele, pedir. Né? Mas se nós tivermos o desejo sincero no nosso coração disso, nós podemos confiar num Deus que é misericordioso, né? E que poderia facilmente ter condenado toda a humanidade, mas Ele faz justiça e misericórdia ao mesmo tempo. Então, que o Senhor Deus possa